Natureza a título de cortesia, de propaganda, de divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou de datas comemorativas, e que não ultrapassem a 0,3 piso de referência vencimental do TCE-SC. Capítulo 3. Das condutas específicas. Seção e das relações com o fiscalizado. Artigo 7º. Durante os trabalhos de fiscalização a cargo do Tribunal, além de observar as normas de auditoria adotadas pelo TCE-SC, o servidor deverá: Inciso 1. Estar preparado para esclarecer questionamentos acerca das competências do Tribunal, bem como sobre normas regimentais pertinentes às ações de fiscalização. Inciso 2. Manter atitude de independência em relação ao fiscalizado, evitando postura de superioridade, de inferioridade ou de preconceito relativo a indivíduos, a órgãos e a entidades, a projetos e a programas. Inciso 3. Evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados, bem como abster-se de emitir opinião preconcebida ou induzida por convicções político-partidárias, religiosas ou ideológicas. Inciso 4. Manter a necessária cautela no manuseio de papéis de trabalho e de documentos extraídos de sistemas informatizados, na exibição, na gravação e na transmissão de dados em meios eletrônicos, a fim de que deles não venham a tomar ciência pessoas não autorizadas pelo Tribunal. Inciso 5. Cumprir os horários e os compromissos agendados com o fiscalizado. Inciso 6. Manter discrição na solicitação de documentos e de informações necessários aos trabalhos de fiscalização. Inciso 7. Evitar empreender caráter agressivo às indagações formuladas aos fiscalizados. Inciso 8. Manter-se neutro em relação às afirmações feitas pelos fiscalizados, no decorrer dos trabalhos de fiscalização, salvo para esclarecer dúvidas sobre os assuntos previstos no inciso 1 deste artigo. Inciso 9. Abster-se de fazer recomendações ou de apresentar sugestões sobre assunto administrativo interno do órgão, da entidade ou do programa fiscalizado durante os trabalhos de campo, exceto nas situações previstas nos manuais de auditoria do TCE-SC. Inciso 10. Alertar o fiscalizado, quando necessário, das sanções aplicáveis em virtude de sonegação de processo, de documento ou de informação e de obstrução ao livre exercício das atividades de controle externo. Inciso 11. Recusar quaisquer presentes, benefícios ou favores, para si ou para terceiros, de órgãos, de entidades ou de pessoas que estejam sob a jurisdição do Tribunal de Contas e que possam comprometer ou restringir o seu desempenho funcional. Inciso 12. Denunciar quaisquer ações que venha a sofrer, bem como atos ou fatos que tenha conhecimento, que protelem a decisão dos feitos, que limitem sua independência ou que criem restrições à sua atuação. Seção 2ª do conflito de interesses. Artigo 8º. Considera-se conflito de interesses a situação gerada pelo confronto entre os interesses do TCE-SC e os interesses privados do servidor, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública ou dos resultados dela esperados. Artigo 9º. O conflito de interesses é classificado em: Inciso 1. Real quando a situação geradora de conflito já se consumou. Inciso 2. Potencial quando o servidor tem interesses particulares que podem gerar conflito em situação futura. E terceira, aparente quando, embora não haja ou não possa haver o conflito real, a situação apresentada parece gerar conflito, de forma a lançar dúvidas sobre a correção da conduta do servidor do TCE-SC, avaliada de acordo com este Código de Conduta e com as demais normas atinentes aos servidores públicos estaduais. Artigo 10. O servidor deve evitar situações de conflito de interesses reais, potenciais ou aparentes, e quando forem identificadas tais situações, declarar-se impedido, na forma disposta em regulamento, de tomar decisão ou de participar de atividades, de trabalhos ou de tarefas para as quais tenha sido designado. Parágrafo único. A suspeição ou o impedimento do servidor poderão ser arguidos pelas partes do processo, bem como pelo Ministério Público junto ao TCE-SC. Artigo 11. Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou de função, no âmbito do TCE-SC.
Inciso 1. Exercer atividade que seja incompatível com as atribuições do cargo ou da função pública, sendo como tal considerada, inclusive, aquela desenvolvida em áreas ou em matérias afins à competência funcional. Inciso 2. Exercer atividade que prejudique, que comprometa ou que impeça a realização das tarefas atinentes ao cargo ou à função pública. Inciso 3. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas. Inciso 4. Participar de trabalho de fiscalização, de instrução processual ou de qualquer outra missão ou tarefa que lhe tenha sido confiada, nas hipóteses abaixo elencadas ou em situações análogas, semelhantes ou correlatas a estas. Alínea A. Quando houver interesse próprio ou de cônjuge, de parente consanguíneo, ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de pessoa com quem mantenha ou manteve laço afetivo, de amizade ou de inimizade. Alínea B. Quando envolver processo, contrato, acordo ou instrumentos congêneres em que tem atuado como perito ou advogado, inclusive indiretamente, mediante escritório de advocacia com o qual tenha vínculo profissional ou de colaboração, ou participado de atividades de auditoria interna ou de controle interno. Parágrafo 1º. A ocorrência de conflito de interesses independe do recebimento de qualquer ganho ou retribuição. Parágrafo 2º. No caso de dúvidas sobre como prevenir ou como impedir situações que configurem conflito de interesses, o servidor deverá consultar a Comissão de Ética do TCE-SC. Parágrafo 3º. As situações que configuram conflito de interesses estabelecidas neste artigo, observado o disposto no artigo 7º, inciso 12, aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou das funções, no âmbito do TCE-SC, durante o usufruto das licenças legais. Artigo 12. Pode configurar conflito de interesses, a ser averiguado no caso concreto. Inciso 1. Realização de trabalho ou prestação de serviços em geral, notadamente os de consultoria, de advocacia, de assessoria, de assistência técnica, de organização ou de ministração de cursos, de seminários ou de palestras, de forma remunerada ou não, de natureza permanente ou eventual, ainda que fora de seu expediente a alínea a órgãos e entidades da administração, direta e indireta, sujeitos à jurisdição do tribunal, de qualquer poder do Estado e dos municípios, especialmente os realizados no âmbito de convênios, de acordos, de ajustes ou de instrumentos congêneres custeados com recursos do Orçamento Geral do Estado, e/ou. Alínea B. Qualquer pessoa física ou jurídica de natureza privada que esteja sob a jurisdição do TCE-SC ou que com ele mantenha relação contratual, ou que atue como representante legal, em processos do TCE-SC, de pessoas físicas ou jurídicas. Segunda, recebimento de medalhas, de comendas ou de homenagens de organização jurisdicionada ao TCE-SC ou que receba recursos estaduais ou municipais transferidos mediante convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres. E terceira, participação em cursos, em eventos, em congressos ou em seminários cujos custos de inscrição, de locomoção ou de estadia sejam arcados por entidades que tenham relação direta ou indireta com o poder público. Parágrafo único. As situações que podem gerar conflito de interesses estabelecidas neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 13, aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou das funções, no âmbito do TCE-SC, durante o usufruto das licenças legais. Artigo 13. O servidor deverá declarar e justificar impedimento ou suspeição que possa afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, especialmente nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Realizar qualquer trabalho interno ou externo, ou outra tarefa que lhe tenha sido confiada, quando estiver presente conflito de interesse. Inciso 2. Participar de fiscalização ou de instrução de processo envolvendo interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo, ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou que envolva interesse de pessoa, de órgão ou de entidade, com os quais tenha mantido, nos últimos 5 anos, vínculo afetivo, de inimizade ou profissional. Inciso 3. Atuar em processo em que tenha funcionado como advogado, como perito ou como servidor do sistema de controle interno.
Artigo 14. Sem prejuízo do disposto no inciso 13 do artigo 5º deste Código, sempre que houver algum indício razoável de inobservância deste Código de conduta ética ou de ocorrência de situações que possam motivar questionamentos sobre a existência de conflito de interesses, o servidor deve prestar as informações que lhe forem solicitadas pelos órgãos e pelas autoridades competentes. Artigo 15. O servidor deve assegurar-se de que a publicação de estudos, de pareceres, de pesquisas e de demais trabalhos de sua autoria não exponha informações sigilosas ou opiniões que possam ser interpretadas como posicionamento institucional e comprometer a reputação do TCE-SC junto ao público. Parágrafo único. No caso de artigos de opinião publicados em veículos de imprensa, o servidor deve deixar claro que as suas opiniões são realizadas em seu próprio nome e não representam posicionamento institucional. Capítulo 4 do uso responsável de redes sociais e de comunicação digital. Artigo 16. A conduta do servidor do TCE-SC nas redes sociais e nas mídias digitais deve estar em conformidade com os princípios deste Código de Conduta Ética. Artigo 17. Ao utilizar as suas redes sociais e mídias digitais, o servidor do TCE-SC deve: Inciso 1. Atentar que o conteúdo da mensagem digital é público e que não deve comprometer a imagem institucional. Inciso 2. Considerar que, mesmo na ausência de identificação expressa da qualidade de servidor do Tribunal de Contas em seu perfil pessoal, suas interações podem ser vinculadas à instituição em razão da função pública, o que exige conduta responsável na veiculação de postagens. Inciso 3. Adotar as cautelas necessárias ao realizar publicações em seus perfis pessoais nas redes sociais, agindo com reserva e discrição, evitando a prática de atos que possam caracterizar violação de deveres funcionais ou das garantias fundamentais do cidadão. Inciso 4. Evitar, no seu perfil das redes sociais, pronunciamentos oficiais sobre casos decorrentes de sua atuação funcional, exceto o compartilhamento de publicações veiculadas nos perfis institucionais ou de notícias já publicadas oficialmente na página eletrônica do Tribunal de Contas. Inciso 5. Evitar compartilhar conteúdo que possa gerar danos ou comprometer a imagem institucional. Inciso 6. Ponderar o conteúdo de seus comentários e de suas publicações, bem como de terceiros que venha a compartilhar, podendo consultar a Comissão de Ética em caso de dúvidas quanto a possíveis prejuízos à imagem do Tribunal de Contas. Inciso 7. Dar créditos aos autores das obras e dos textos, bem como, sempre que possível, inserir o link de onde retirou a informação, caso venha a publicar informações disponíveis no site e no portal do Tribunal. Inciso 8. Não antecipar resultados de estudos, de projetos, de trabalhos ou de informações de caráter estratégico e funcional, antes de divulgação oficial, exceto nos casos em que a divulgação esteja acordada com a administração superior. Inciso 9. Indicar a ouvidoria do TCE-SC sempre que for questionado por terceiros a respeito de questão relacionada ao TCE-SC e não se sentir seguro ou suficientemente à vontade para responder. Inciso 10. Evitar envolver-se em discussões públicas ou alimentar polêmicas, procurar ser cordial e respeitoso com a opinião de outras pessoas, praticar a tolerância, o respeito à individualidade e a educação nas redes sociais e mídias alternativas. Inciso 11. Evitar publicações em redes sociais que possam ser percebidas como discriminatórias em relação à raça, ao gênero, à orientação sexual, à religião e a outros valores ou direitos protegidos, e que possam comprometer os ideais defendidos pela instituição. Inciso 12. Não promover a exposição pública de colegas de trabalho, de equipes, de unidades ou de qualquer dos colaboradores do tribunal, entre eles membros, servidores, estagiários e terceirizados, a situações vexatórias, bem como sobre eles tecer comentários ofensivos, difamatórios, caluniosos e preconceituosos. Inciso 13. Não utilizar o e-mail institucional para administrar conta de perfil em qualquer rede social. Inciso 14. Exercer a liberdade de expressão e de opinião nas redes sociais com responsabilidade,
evitando tratar de temas sensíveis que envolvam o tribunal, que possam causar dúvidas sobre a integridade institucional e que possam gerar descrédito e danos à imagem da Corte de Contas, garantindo a qualidade técnica de seus servidores e a credibilidade do controle externo. Parágrafo 1º. A utilização de pseudônimo nas redes sociais e em mídias alternativas não isenta a observância das disposições estabelecidas neste Código. Artigo 18. O uso de mídias sociais durante o horário de expediente deverá ser priorizado para as seguintes atividades. Inciso 1. Estabelecer contato com profissionais, instituições e outros públicos que possam agregar conhecimentos relacionados às competências do tribunal. Inciso 2. Consultar conteúdos relevantes para o trabalho desenvolvido na instituição. Inciso 3. Obter informações voltadas à melhoria das ações institucionais. Inciso 4. Fortalecer a imagem de comprometimento, de excelência técnica e ética dos profissionais do TCE-SC. Inciso 5. Interagir com o cidadão, nas matérias relacionadas à sua área de atuação. Inciso 6. Identificar demandas da sociedade e da mídia que possam ser atendidas pela instituição. E 7ª. Divulgar as ações da instituição e motivar o exercício da cidadania e o controle social. Artigo 19. O descumprimento das normas citadas poderá ensejar a instauração de processo disciplinar e ou ético. Capítulo 5. Da gestão de ética. Seção e da Comissão de Ética. Artigo 20. A Comissão de Ética do TCE-SC, de caráter permanente, possui natureza pedagógica, consultiva e deliberativa, e será integrada por 3 servidores efetivos e respectivos suplentes. Parágrafo 1º. Constituem finalidades da comissão de que trata o caput. Inciso 1. Monitorar e propor aperfeiçoamentos no sistema de gestão da ética do TCE-SC. Inciso 2. Implementar e gerir este Código. Inciso 3. Orientar sobre a aplicação deste Código e. Inciso 4. Apurar as condutas que estejam em desacordo com este Código. Parágrafo 2º. O ato de designação dos membros e do coordenador da Comissão de Ética será realizado pelo presidente do Tribunal e publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas. Parágrafo 3º. Ficará suspenso da comissão, até o trânsito em julgado, o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a processo administrativo disciplinar ou transgredir a qualquer dos preceitos deste Código. Parágrafo 4º. Havendo necessidade, o presidente do tribunal autorizará a dedicação integral e exclusiva dos servidores designados às atividades da Comissão de Ética. Seção 2ª das competências da Comissão de Ética. Artigo 21. Compete à Comissão de Ética. Inciso 1. Elaborar plano de trabalho específico envolvendo, se for o caso, outras unidades do tribunal, objetivando criar eficiente sistema de informação, de educação, de acompanhamento e de avaliação de resultados da gestão de ética no tribunal. Inciso 2. Organizar e desenvolver, em cooperação com o Instituto de Contas, e com cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários e outras ações de treinamento e de disseminação deste Código. Inciso 3. Dirimir dúvidas a respeito da interpretação e da aplicação deste Código e deliberar sobre os casos omissos, bem como, se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir ao presidente do tribunal normas complementares, interpretativas e orientadoras das suas disposições. Inciso 4. Expedir e divulgar orientações de caráter geral a respeito da interpretação e da aplicação deste Código. Inciso 5. Apurar, mediante representação ou ofício, conduta em desacordo com este Código que, a princípio, não se configure também como infração funcional, assegurado o contraditório e a ampla defesa do servidor. Inciso 6. Receber propostas e sugestões para o aprimoramento e para a modernização deste Código e propor a elaboração ou a adequação de normativos internos aos seus preceitos. Inciso 7. Apresentar relatório de todas as suas atividades, ao final da gestão anual do presidente do tribunal, do qual constará também avaliação da atualidade deste Código e propostas e sugestões para seu aprimoramento e para sua modernização. Inciso 8. Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. Parágrafo 1º.
Caso haja discordância em relação à manifestação, à orientação ou à deliberação expedida pela Comissão de Ética, o servidor poderá submeter a questão à apreciação da Corregedoria Geral, que atuará como instância revisora. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 5 deste artigo, será criado, divulgado e mantido canal específico para fins de recebimento de representações acerca de possíveis infrações a este Código. Artigo 22. Os resultados das deliberações da comissão constarão de ata aprovada e assinada por seus membros, a qual, quando não estiver sob sigilo legal, será publicada nos órgãos oficiais de divulgação. Seção 3ª do Processo de Conduta Ética. Artigo 23. O processo de conduta ética será instaurado por ofício ou por representação fundamentada, acompanhada da documentação com a qual pretenda provar o alegado e da identificação do representado. Parágrafo 1º. As denúncias e as reclamações encaminhadas serão recebidas pela Corregedoria Geral e apuradas sob o título de representação pela Comissão de Ética. Artigo 24. Recebida a representação, a comissão deverá analisá-la preliminarmente, sob o aspecto de admissibilidade, verificando a existência de indicativos mínimos de autoria e de materialidade de conduta tipificada como violadora dos deveres de ética previstos neste Código, encaminhando, em seguida, a Corregedoria Geral para deliberação. Artigo 25. Antes da instauração do processo ético, a comissão intimará o representado para que, no prazo improrrogável de 15 dias úteis, apresente defesa prévia. Parágrafo 1º. Acolhida a defesa prévia, será arquivada a representação, não podendo ser recebida outra de igual teor e que discorra sobre o mesmo fato analisado. Parágrafo 2º. Rejeitada a defesa prévia, será instaurado o processo ético, intimando-se o representado para apresentar defesa no prazo de 15 dias, especificando as provas que pretenda produzir e, se necessário, arrolando testemunhas que serão limitadas a 3. Artigo 26. Na fase de instrução, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, as acariações, as investigações e as diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova e recorrendo, quando necessário, a técnicos e a peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Parágrafo único. É permitido o uso de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório. Artigo 27. Ao servidor deverá ser assegurado amplo direito de defesa, podendo ele acompanhar a tramitação do processo, pessoalmente ou por intermédio do seu representante legal devidamente constituído para esse fim, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo único. O coordenador da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Artigo 28. Na instrução, proceder-se-á à inquirição das testemunhas indicadas pelo representado e pela comissão e, por fim, proceder-se-á ao interrogatório do representado. Artigo 29. Concluída a instrução, será reaberto o prazo de 15 dias úteis para apresentação de razões finais. Artigo 30. O processo será relatado pelo coordenador da Comissão de Ética e julgado em sessão reservada, em até 15 dias úteis, contados do termo final para apresentação das razões finais. Parágrafo 1º. A Comissão de Ética proferirá parecer, apresentando-o ao Corregedor Geral para decisão final e providências cabíveis. Parágrafo 2º. O representado será notificado da decisão final do processo ético, pessoalmente ou por intermédio do seu procurador. Parágrafo 3º. Da decisão caberá recurso, dirigido ao presidente do tribunal no prazo de 15 dias contados da intimação pessoal. Artigo 31. Aplicam-se subsidiariamente ao processo ético as disposições do processo administrativo disciplinar, previstas no Estatuto Jurídico Disciplinar, no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina e no regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro de pessoal do TCE-SC. Seção 4ª das infrações éticas. Artigo 32. A transgressão de preceito deste Código constitui infração ética,
sujeitando o infrator às penalidades na forma estabelecida neste Código, sem prejuízo daquelas previstas em legislação infraconstitucional. Artigo 33. A violação das normas estipuladas neste Código acarretará as seguintes sanções, conforme sua gravidade, consequências e reincidência. Inciso 1. Recomendação. Inciso 2. Advertência confidencial em aviso reservado. Inciso 3. Censura ética. Parágrafo único. O ato de imposição da sanção mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sua aplicação. Artigo 34. As sanções previstas nos incisos 2 e 3 do artigo anterior deverão ser registradas nos assentamentos funcionais do servidor, mantidas por um período de 3 anos, para todos os efeitos legais e, quando for o caso, comunicadas ao órgão de lotação do servidor cedido. Parágrafo 1º. Na hipótese de constar nos assentamentos funcionais registro de aplicação da infração prevista no inciso 3 do artigo anterior, referente aos últimos 3 anos, a unidade de gestão de pessoas deverá prestar essa informação nos procedimentos relativos à designação de servidor para função de confiança ou à nomeação para cargo em comissão. Parágrafo 2º. É vedada a expedição de certidão da penalidade aplicada, salvo quando requerida pelo próprio interessado ou, devidamente justificada, por autoridade pública para instrução de processo. Artigo 35. Sempre que a conduta do servidor ensejar, além da sanção ética aplicada, a necessidade de adoção de medidas corretivas em procedimentos internos, a Comissão de Ética deverá propor ao Corregedor-Geral a expedição de recomendações ou orientações, além de definir plano de ação corretiva para o acompanhamento da sua rotina funcional por prazo razoável. Seção V das consultas. Artigo 36. O interessado poderá formular consultas à Comissão de Ética sobre matérias de natureza ética profissional. Artigo 37. As consultas Parágrafo 1º. Recebida a consulta, a Comissão de Ética dará ciência à Corregedoria Geral. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Após deliberação da Comissão de Ética, os autos seguirão para o Corregedor-Geral. Capítulo 6. Das disposições finais. Artigo 38. Compete ao presidente do Tribunal de Contas e à Comissão de Ética promoverem a permanente revisão e atualização do presente Código. Artigo 39. Todo ato de posse em cargo efetivo ou em cargo de provimento em comissão deverá ser acompanhado da prestação de compromisso de acatamento e de observância das regras estabelecidas neste Código de Conduta Ética. Artigo 40. Este Código de Conduta Ética integrará o conteúdo programático dos editais de concurso público para provimento de cargos no TCE-SC. Artigo 41. Nos casos omissos, aplicar-se-ão as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. Artigo 42. Este Código entra em vigor a partir da data de sua publicação.